Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. É com grande alegria que mais uma vez estamos reunidos para aprofundarmos no nosso profissão de fé, conhecendo as riquezas da fé católica. Hoje nós vamos falar no nosso 11º artigo, onde nos diz: creio na ressurreição da carne. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos, semeados corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado o corpo psíquico, ressuscita o corpo espiritual. 1 Coríntios 15. Essa carta do capítulo 15, 1 Coríntios, é uma carta lindíssima, onde realmente mexe com a nossa fé. E no seu artigo 14, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. 1 Coríntios 15, versículo 14. É belíssima essa carta. Convido a dar uma lida nela toda. Vale a pena. O Catecismo da Igreja Católica recorda que a crença na ressurreição dos mortos foi desde o início do cristianismo um elemento essencial da fé cristã. Por isso, crer nela faz dos cristãos seguidores daquele que primeiro ressuscitou. A fé na ressurreição baseia-se na fé em Deus, que não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. O próprio Jesus, querendo provar a ressurreição para os incrédulos, afirmou: vede as minhas marcas, e os meus pés, e as minhas mãos, sou eu mesmo. O cristianismo solidificou a fé na ressurreição, na carne, a partir da convicção judaica de que a vida é mais forte do que a morte, e particularmente no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus. É muito importante ter a clareza de que, quando a Bíblia e a Igreja referem-se à ressurreição da carne, estão afirmando que a pessoa ressuscita por inteiro, corpo e alma. Romanos 8:11. A afirmação "creia na ressurreição da carne" significa crer na ressurreição da pessoa por inteiro, não somente na ressurreição de uma corporeidade isolada da alma. Ratzinger nos diz o seguinte: a ressurreição dos mortos, não dos corpos. De uma fala, a Bíblia refere-se à salvação do ser humano uno e indiviso, e não apenas ao destino de uma metade do homem, eventualmente até secundário. A expressão ressurreição da carne foi usada desde a igreja primitiva para rejeitar a ideia de algumas correntes filosóficas que desprezavam o valor do corpo. Por muitos séculos, pregou-se uma teologia que distribuía ao corpo humano a causa dos diferentes desejos e pecado. Devido a essa concepção negativa do corpo humano, formularam-se certas compreensões inadequadas
para o entendimento da ressurreição. A partir do século XX, a teologia abandonou a ideia dualista grega da separação entre o corpo e a alma e retornou à concepção bíblica de que não há separação entre corpo e alma. No século XIII, Tomás de Aquino já defendia a ideia bíblica em detrimento à concepção filosófica platônica da separação do corpo e da alma. Após o Concílio Vaticano II, 1962-1965, a teologia compreende que o corpo humano, ou seja, a carne humana, não se reduz ao pecado. Ao contrário, ele é templo vivo de Deus, morada do Espírito Santo. Deus assumiu a condição humana pela encarnação em Maria de Nazaré. E essa encarnação eleva a dignidade do corpo humano à sua mais alta consideração. O próprio Deus quis fazer-se presente nele e até hoje continua presente em cada pessoa. Dessa maneira, a carne é símbolo do ser humano em sua totalidade. É sinal de toda a humanidade. Desse modo, o corpo humano passa da condição de causa do pecado para a condição de morada de Deus. O sacramento do batismo faz com que a carne humana se torne a igreja viva. A humanidade passa a ser o local em que a salvação se torna realidade. No entanto, para que essa salvação aconteça, é necessário vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras dirigidas por Jesus aos seus discípulos, momento antes da sua prisão, revelam-nos que a carne é frágil. Por isso, a constante vigilância sobre as atitudes promoverá a vida e evitará a morte dessa carne, isto é, da nossa humanidade, da nossa pessoa como um todo. Lembrando sempre que o preço da minha liberdade está na minha eterna vigilância. Repito, o preço da minha liberdade está na minha eterna vigilância. Em se tratando de ressurreição da carne, devemos ter presente que esse acontecimento não é simplesmente a revitalização do cadáver colocado no túmulo. Trata-se de uma realidade muito mais abrangente e complexa. Somos tentados a querer imaginar e supor como seria o corpo ressuscitado e até mesmo como se daria o processo da ressurreição. Essa realidade ultrapassa nossa compreensão intelectual. É dado de fé, é impossível compreender por meio da razão. Basta crer, basta confessar, basta professar. O apóstolo Paulo utiliza-se de algumas comparações para explicar a ressurreição, como por exemplo, a semente. Ele recorda que toda semente, para germinar, precisa morrer na terra, só depois ela nasce. É morrendo que se vive para a vida eterna. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza,
ressuscita cheio de força. Semeado um corpo psíquico, ressuscita um corpo espiritual. Pela força do Espírito, participaremos um dia da ressurreição de Jesus Cristo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante seu Espírito que habita em vós. Romanos 8. Assim somos chamados a viver segundo o Espírito de Deus, e não segundo a vontade humana. O Espírito Santo nos santifica no batismo e nos convida a participar desse projeto divino que é a ressurreição. Pela ressurreição de Jesus, percebemos que o sofrimento corporal e a morte da carne não são as últimas palavras ou o término da vida humana. Após 3 dias, como nos relatam as Escrituras, o corpo de Jesus mereceu um feliz destino, a ressurreição. Crer na ressurreição da carne é acreditar que toda a humanidade um dia poderá participar da mesma glória de Jesus. Graças ao Filho obediente, nós nos tornamos filho no Filho, herdeiros do reino dos céus. Por Ele, nele e com Ele, temos a esperança de um dia estarmos gloriosos diante do Pai. Pregar a ressurreição, olhando apenas para o céu, não é pregar a ressurreição, somente quando se situa a ressurreição de Jesus no contexto histórico, concreto, em que se afirma essa fé. Somente então é que se afirma a fé no ressuscitado, que continua sendo crucificado, vivo, nas vítimas daquele que assassinaram Jesus. Por Ele, nele e com Ele, temos a esperança de um dia de estarmos gloriosos diante do Pai. É com essa certeza, meu irmão, minha irmã, que um dia também estaremos face a face com o Senhor, como Ele nos diz lá no Calvário: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que esse Deus de infinita bondade e misericórdia nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.